Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: de fato, antes vem Elias para colocar tudo em ordem. Mas, como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Eu, porém, vos digo: Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram. E é exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação. Hoje, no Sagrado Evangelho, contemplamos essa cena da transfiguração de Jesus. A cena da transfiguração é uma imagem daquilo que é a experiência mística com Jesus Cristo. Esta experiência mística que acontece no nosso primeiro encontro com Cristo, mas que vai se repetindo, vai se atualizando no decorrer da nossa vida. Se olharmos bem o texto sagrado, nós vemos que Jesus toma consigo esses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e os levou sozinho a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. Aqui nós vemos como que o encontro com Deus sempre se dá dessa forma. O próprio Cristo, ele tem a iniciativa de preparar esse momento. Ele vai preparando, através do Espírito Santo, a nossa alma para, no momento certo, possamos verdadeiramente ter esse encontro pessoal com Ele. E essa montanha, ela representa muitas vezes as oportunidades que nós vamos tendo no decorrer da nossa vida. Por exemplo, no início da nossa caminhada, de repente um encontro que nós fizemos, uma pregação que nós escutamos, alguma coisa que aconteceu onde nós fomos conduzidos a esse lugar, e a partir dessa condução, dessa montanha, desse lugar da presença de Deus, nós podemos nos abrir à graça divina. Depois, o que vai acontecer é que Jesus fica transfigurado. Ficar transfigurado significa manifestar a sua glória. Jesus, no nosso primeiro encontro, ele manifestou a nossa glória, porque nós ouvimos falar sobre um homem que passou nessa terra, um homem que fez muitas coisas boas, um homem que tem grandes e belos ensinamentos, mas tocar a glória de Jesus Cristo é tocar não só a sua humanidade, mas também a sua divindade.
É isso, essa é a grande experiência mística que Jesus Cristo nos propõe na nossa vida. Tocar não só a sua humanidade, mas também a sua divindade. É isso que ele propõe a esses discípulos. Quando esses discípulos o contemplam verdadeiramente transfigurado, como uma outra figura, Jesus dá essa experiência de antecipação da contemplação da glória celeste a esses discípulos. Assim também acontece com a nossa vida. A experiência mística, essa união com Deus, é justamente essa realidade de tocar de forma antecipada aquilo que é a glória futura. Depois, nós vemos como que esses discípulos, eles vão contemplar com Jesus Cristo a figura de Elias, a figura de Moisés, que representa a lei e os profetas. Em Jesus Cristo nós temos a plenitude da lei e dos profetas. E isso significa que em Jesus Cristo nós temos a perfeição da condição humana. Por isso que quando nós nos abrimos à graça divina, nós começamos a ter uma convicção interior no nosso coração, na nossa alma, de que o ensinamento de Jesus Cristo é sim um ensinamento verdadeiro. É sim um ensinamento de plenitude, de felicidade. Esse ensinamento que vai elevando a nossa condição humana e vai restaurando a nossa natureza. Por mais que a gente não entenda muito isso, mas nós começamos a compreender que a sua vida é sim aquilo que é o exemplo a ser seguido da lei natural da nossa natureza. Que a sua pregação, os seus ensinamentos são sim aquilo que são as exortações proféticas para a nossa vida. E aí nós começamos verdadeiramente a acolher esse grande dom de Deus. E assim vai acontecendo o primeiro encontro e a atualização desse encontro no decorrer da nossa vida. Por isso que a vida cristã é sempre uma vida de experiência da transfiguração, uma vida de experiência dessa realidade divina e humana de Cristo, onde nós tocamos a sua vida humana, mas também tocamos, experimentamos a sua vida divina, a sua divindade. E depois dessa convicção de que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, depois dessa experiência com a pessoa de Jesus Cristo, humana e divina, nós adentramos nessa nuvem, como no Tabor, uma nuvem vai descer. Essa nuvem, ela representa aquela nuvem da antiguidade que descia sobre a tenda da reunião. Ela representa essa nuvem que desce com a sua sombra sobre Maria. Essa nuvem, ela representa a graça, o Espírito Santo que desce sobre nós para realizar uma outra obra, porque o Espírito Santo em nós, com os seus dons, infunde em nossa alma o conhecimento. E aqui acontece a contemplação, essa contemplação na escuridão, porque nesse momento que a nuvem baixa, os discípulos não veem mais ninguém, mas escutam uma voz: "Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz." E essa também é uma experiência que nós temos, porque quando o Espírito Santo vem sobre nós, esse é o batismo no Espírito Santo. Esse Espírito Santo, quando vem e nos batiza, nós recebemos em nossa consciência, no nosso coração, na nossa alma, essa voz do Pai que diz: "Este é meu filho amado, escutai o que ele diz." E aqui nós começamos verdadeiramente a dar um mergulho numa contemplação dos mistérios de Deus. Porque assim como foi o Pai que revelou a Pedro quem é a pessoa e a identidade de Jesus Cristo, assim também
essa experiência de caminhar com Cristo, essa experiência mística com Cristo, é uma experiência onde o Pai do céu infunde a fé em nós, infunde o dom da graça, o dom teologal, para que possamos, dia após dia, crescer nessa capacidade de confiar, de esperar e corresponder o amor de Cristo por nós. E é dessa forma que nós vamos atualizando dia após dia o primeiro encontro que nós tivemos, mas vamos dia após dia tendo essa experiência mística da união com Deus, da sua presença em nossa vida, para que assim, verdadeiramente, possamos crescer na nossa fé e crescer cada vez mais na nossa entrega, no nosso abandono a Deus e a sua obra em nossa vida. Desta forma, o Evangelho de hoje nos ajuda a entender esse processo que vai acontecendo na nossa vida, esse processo de crescimento na vida de união com Deus, onde Ele nos dá a possibilidade, a capacidade de contemplar não só a sua humanidade, mas também a sua divindade e experimentar essa antecipação, essa contemplação antecipada da glória eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.